Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 5 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos a continuidade das ações israelenses aqui na faixa de Gaza, como esperado, também uma série de ações aqui no norte. Mas o mais significativo que aconteceu hoje foi a liberação das investigações sobre o caso da World Central Kitchen, aquela ONG que teria sido alvejada por foguetes israelenses, infelizmente vitimando 7 civis que atuavam distribuindo comida ali na faixa de Gaza, né? Israel fez a investigação, demitiu 2 comandantes diretamente envolvidos com o ataque e também deu reprimendas oficiais nos 2 superiores, né, desses comandantes que geraram a confusão, né? A gente tem também mais informações sobre um possível ataque iraniano, né? A gente sabe que o Irã falou que vai retaliar o caso da embaixada aqui em Damascus, né? Na verdade o prédio ao lado da embaixada em Damascus, e estão prometendo retaliações e coisa e tal. A gente não sabe ainda o que vai ser feito, mas continuam muitas discussões acerca do que seria essa ação israelense, né? E finalmente nós temos mais repercussões daquela fala abobalhada do Lula, falando que mataram 12 milhões de crianças palestinas e coisa e tal. Continua repercutindo essa bobagem do cara. Tem gente que acha que isso daí é questão do Alzheimer, já que já está batendo, né? O Lula já está velho já, mas eu não sei se é isso ou se é mais do mesmo, né? O Lula sempre exagerou em números, como eu falei, e se gabava de exagerar números porque a imprensa estava sempre do lado dele. Antes de ter informação descentralizada e distribuída, não tinha ninguém para criticar o cara, e aí ele falava essas besteiras e o pessoal comprava, né? Agora virou motivo de piada aqui em Israel. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Shimok Gadol, Dig 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 Ye e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, continuam as operações aqui na faixa de Gaza, nenhuma novidade, várias ações sendo tomadas. O que a gente teve ontem foi a liberação das informações pelo IDF, né, pelo exército israelense, do que aconteceu, né? Então aqui tem um timeline do que aconteceu. O comboio do World Central Kitchen saiu aqui do pier, que tem aqui próximo à faixa de Gaza, aqui na parte central da faixa de Gaza. E segundo eles estão dizendo aqui que suspeitos armados entraram no comboio neste ponto aqui, e aí o que eles estão dizendo é que veículos com os suspeitos se uniram ao comboio, então, ou seja, como se tivessem o comboio da World Central Kitchen e mais outros veículos seguindo ele. É possível que isso seja uma técnica do Hamas e de outros grupos terroristas ali na região, justamente aproveitar comboios humanitários para colocar outros carros com terroristas, exatamente para proteger os terroristas nesse caso, né? Não é possível descartar isso daí, porque olha só o que aconteceu. Então o comboio do WCK saiu daqui, aqui entraram outros carros no comboio, inclusive o cara que estava armado e que era o alvo da coisa toda. O comboio veio até aqui, veio até esse ponto aqui, e aqui ele se separou. Uma parte foi para cá, então ele começou a descarregar caminhões no hangar A. Uma outra parte foi para cá, começou a descarregar outras coisas aqui no hangar B. E outra parte seguiu para essa direção aqui. E aqui foi onde aconteceram os ataques aos veículos, né? Então é possível imaginar que em algum momento aqui, em alguma dessas separações aqui, os veículos adicionais ficaram no caminho. Continuou apenas os veículos do World Central Kitchen, mas aí, como o exército israelense estava com a inteligência de que teriam entrado os terroristas aqui na coisa, achou que eles ainda estavam nisso daqui, ou seja, virou um joguinho de adivinhar em qual carro está o terrorista, né? E aí acabaram atingindo o pessoal do World Central Kitchen. Eu continuo achando terrível isso, mas dá para entender o que aconteceu com essa investigação mais séria deles aqui. E eles colocam aqui, ó, isso aqui eles falam abertamente aqui, ó, a presença de atiradores em comboios de ajuda é um problema sistemático, né? E o que acontece? Muitas dessas organizações de apoio ali acabam meio que deixando para lá, elas veem que o carro juntou no comboio delas
e não se importam com isso, né? É uma coisa que eu espero que esse caso aqui tenha servido para isso também, para essas organizações humanitárias perceberem que, olha só, você não pode deixar o terrorista usar o seu comboio para chegar lá, né? Enfim, no final, Israel ordenou a demissão dos comandantes que deram a ordem de atirar no comboio, e os dois superiores a esses receberam uma reprimenda oficial. Isso, para quem não sabe, é uma coisa muito ruim em termos de carreira militar, né? Uma reprimenda oficial é algo que fica anotado na sua ficha no exército, né? E vai acompanhar você a sua vida militar inteira. Então você pode ter dificuldade de ascensão a cargos mais altos por conta dessa reprimenda, né? Então, ou seja, é uma punição séria isso daqui. Os dois mais diretamente envolvidos foram demitidos e os outros dois sofreram essa reprimenda, né? E bom, muita gente pode achar que isso daqui é uma punição pequena e coisa e tal, mas na verdade isso daí, olha só, isso normalmente sequer isso é feito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, decidiram não punir ninguém por um ataque mortal lá em Cabul, em que eles atingiram civis, mataram um monte de civis, não teve ninguém punido por isso, né? Israel pelo menos fez a investigação, puniu as pessoas envolvidas, pediu desculpas pelo ocorrido e coisa e tal, mas de novo, é importante lembrar que costuma ter uma certa ajuda desse pessoal humanitário. Não estou dizendo que o pessoal do comboio levou armas ou abertamente ajudou, mas poderia ter parado o comboio quando percebeu que o comboio estava sendo usado pelos terroristas com carros com armas, né? Enfim, esse é o assunto, né? Falando sobre aqui outras ações ali na faixa de Gaza, o exército israelense está fazendo ações aqui na verdade na Cisjordânia, justamente destruindo a casa de pessoas que fizeram ataques terroristas, né? Eles fazem a investigação na casa para identificar armas e coisa e tal, tem que fazer essa visualização ali. O chefe da inteligência israelense destacou algumas vitórias de Israel já a esse ponto, né? A força militar do Hamas, em sua grande maioria, foi destruída e não seria capaz de lançar um ataque tão grande quanto fez no dia 7 de outubro, né? O status do Hamas em Gaza atingiu uma baixa histórica, muitos locais culpam o Hamas pela destruição em Gaza, e é verdade, eles que causaram o problema. O Israel conseguiu liberar 50% dos reféns através de acordos e pressão militar, e o Hezbollah também recuou boa parte das suas forças da fronteira do Líbano e perdeu muitos terroristas e muita produção de armas por ali, né? E Israel, de forma significativa, feriu a presença iraniana na Síria, levando a uma grande retirada dos iranianos de lá. E o Irã falhou em deter as ações militares israelenses, ou então tentar impedir as ações de Israel em Gaza. Eles tentaram, mas não conseguiram, né? Então o que ele está dizendo aqui é que, mesmo nesse ponto, Israel já foi muito vitoriosa nessa guerra, né? Já conseguiu avançar muita coisa por aqui. Mas ainda tem um bocado de desafio, né? Por exemplo, isso daqui é um armazém de munição da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ali no sul do Líbano, que está pegando fogo, justamente mais um ataque israelense ali na região, né? E as forças aéreas israelenses estão em alto alerta, a gente já tinha falado sobre isso ontem, devido à possibilidade de, nas próximas 72 horas, então vamos lá, ontem a CIA tinha falado em 48 horas, né? 48 horas iria até o final do dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo, já são 6 horas da tarde lá em Israel, então já acabou esse segundo dia, não teve nada. Mas, segundo eles estão dizendo aqui, existe a possibilidade de, nas próximas 72 horas, ter um ataque grande, simultâneo, em várias frentes, incluindo, mas não limitado, ao Líbano, Síria, Iraque, Irã e Iêmen, né? Ou seja, seria a famosa vingança lá do pessoal do Irã, né? Não sei se vai ter, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E eles também estão dizendo que os oficiais israelenses dizem que existe indicação de que o Irã pode usar mísseis balísticos de longo alcance, drones e mísseis de cruzeiro para atacar o território israelense. Isso é uma coisa que até então não se acreditava, tá? Eu falei aqui e muita gente não acredita que o Irã vá usar essas armas contra Israel diretamente, até porque tem um componente preocupante para o Irã nessa história, que é, até aqui, o Irã consegue se safar meio que deixando em dúvida
qual é a capacidade real militar que eles têm, né? De repente, se eles usam esses mísseis e Israel consegue, por exemplo, interceptar todos esses mísseis, eles ficam com cara de bunda igual o Putin lá com o míssil Kinjal deles lá, que no final das contas o Putin falava que era uma coisa fantástica, que nenhum sistema de segurança pegava ele, derrubava ele, e no final das contas todos que foram usados contra a Ucrânia foram derrubados pelo Patriot, pelo menos aqueles que foram lançados em áreas protegidas pelo Patriot, né? Ou seja, pode acabar uma situação pior para o Irã se ele fizer esse ataque e Israel conseguir se defender, o que existe uma chance grande de acontecer, né? Bom, o Netanyahu falou essa manhã que por anos o Irã tem agido contra Israel diretamente através dos proxies, e dessa forma Israel está agindo contra o Irã e seus proxies de forma defensiva e ofensiva, né? Ou seja, ele está justificando o ataque contra o prédio ao lado da embaixada. E também foi dito aqui, aqui já foi dito pelo pessoal do Irã, que todo mundo deve se preparar, arrumar seus negócios e ser cuidadoso, porque quando o Irã responder e como Israel responderá a isso, a gente não sabe o que vai ser, né? Tanto o ataque do Irã quanto o ataque de Israel. Está sugerindo aqui que vai ser alguma coisa muito séria, né? Quem está falando isso é o secretário-geral do Hezbollah, o Nasrallah, que disse isso de acordo com Al-Mayadin, que é uma mídia ali da região, né? Então não dá para saber, vamos ver o que acontece aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a questão do Jaish al-Adl, que a gente falou ontem, aquele grupo lá do Baloquistão que atentou contra o Irã, né? Então fala longamente sobre isso aqui, mas fora isso não tem nenhuma novidade, né? O que a gente tem de notícia é ruim, é que o Lula virou piada, né? O pessoal, o Dr. Eli Davi está falando aqui que, como o mundo está silencioso com isso, Israel matou 12 milhões de crianças em Gaza, de uma população total de 2 milhões, né? Ou seja, Israel matou mais de 600% da população, assumindo que todas as pessoas em Gaza são crianças e coisa e tal. Pois é, o cara virou piada, o Lula, né? E aí o que eu acho engraçado é isso. Por quê? Porque o Lula faz essas besteiras, ele fala esse negócio, em parte pelo Alzheimer, né? O cara já tá meio gagado aí das ideias, né? Mas em parte também porque ele sempre fez isso. E a imprensa sempre acobertou esse idiota aqui no Brasil. Ele se gaba, já se gabou em entrevistas de falar, não, falava os números lá e o pessoal europeu acreditava e coisa e tal. E a imprensa protegia. Olha como protege até hoje aqui, ó. Lula se confunde e diz que 12 milhões de crianças em Gaza morreram. Que confunde o caramba, o Lula mente. Se fosse Bolsonaro, fake news de Bolsonaro. Bolsonaro mente, sem base nenhuma. Bolsonaro fala aqui, o Lula, não, o Lula se enganou, ele se confundiu. Tadinho do Lula, ele se confundiu com os números, aquelas coisas de letra, número, ele não consegue entender direito, né? Um absurdo isso. E o ministro israelense ainda arrematou aqui essa história dizendo que Lula devia aprender a fazer conta, né? Ou seja, Lula é um idiota. Lula tem que aprender a pedir, renunciar. Isso que ele tem que aprender a fazer rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.